Você vai acompanhar agora as aulas preparatórias para o Enem. Essa é uma parceria da TV Assembleia com a Escola Legislativa. Mas antes, vamos conhecer o trabalho dessa escola, que oferece aulas para alunos da periferia da Grande João Pessoa e todo ano aprova de 70% a 80% dos alunos, com uma equipe formada pelos melhores professores da capital. Tiago é um dos alunos do ELEGES, a Escola do Legislativo, que surgiu com o objetivo de capacitar e qualificar os funcionários da Casa Epitácio Pessoa. A Escola do Legislativo está agregando muito minha formação como pessoa em si, além do como eles planejam as aulas em si, que é de qualidade, por cima, além de ser gratuito, que facilita todo mundo, uma parcela da população conseguir essa educação de qualidade, me formou como uma pessoa. Agora eu sei muito sobre ética e cidadania, como se comportar como cidadão e principalmente como exercer minha função de cidadão. A Escola do Legislativo surgiu como uma resposta à Constituição Federal, que no artigo 39, parágrafo 1º, diz que todo órgão de governo deve ter sua escola de treinamento ou seu núcleo de treinamento. Então, prioritariamente, a Escola do Legislativo surgiu para capacitar os talentos humanos da Casa de Epitácio Pessoa. Desde o início, havia uma necessidade de que a escola aproximasse o poder legislativo da sociedade civil. Então, sentimos essa necessidade de trazer a sociedade para a escola com o intuito de conhecer o funcionamento do poder legislativo. O ELEGES conta com uma ampla programação dentro da educação, para além da capacitação de servidores. Cursos de línguas com inclusão cultural, desenvolvimento da pesquisa científica e cursinhos preparatórios para Enem, que estão sendo desenvolvidos tanto presencialmente como também em parceria com a TV Assembleia, contando com alto índice de aprovação. Aqui a gente tem uma educação de excelência, aqui nós temos uma formação voltada para a cidadania, para a prática cidadã, e nós temos também altos índices de aprovação. Então, nada mais importante, para a formação desses jovens que estão aí em crescimento, pensando no futuro, sendo o futuro, do que uma educação de qualidade. Além disso, a ELEGES conta com um sistema educativo baseado em pilares, como explica a coordenadora. A formação e a capacitação, tanto dos servidores da Casa de Epitácio Pessoa, como do público externo, com vários cursos de extensão universitária e formação, a produção do conhecimento com o grupo de pesquisa. Hoje, esse grupo de pesquisa está contemplando mais de 30 pesquisadores no Brasil todo. Agora, em abril, lançamos o primeiro e-book, parte dessa pesquisa científica, e vem aí o segundo. E a educação para a cidadania em si. Os alunos do cursinho pré-vestibular têm aulas de ética e cidadania comigo, e combina com a visita à Casa de Epitácio Pessoa, onde eles vão ver minuciosamente o processo legislativo. A ELEGES, premiada em 2017 pela Associação Brasileira de Escolas do Legislativo, continua trabalhando para formar cidadãos e fortalecer o poder legislativo. Fala, galera! Bora garantir aquela nota alta na redação? Fica ligado que agora tem aula com as dicas essenciais para você arrasar no texto. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui. Oi pessoal, sou Emily Barreto, professora de redação do ELEGES. Esta é a nossa 9ª aula, cujo conteúdo será voltado às estratégias argumentativas. Pessoal, na última aula nós vimos alguns problemas de argumentos falsos, que a gente entende como falaciosos, argumentos que não fazem sentido. Então hoje nós vamos ver estratégias que você pode usar durante a redação para aprofundar o ponto que tu está levantando, certo? A primeira coisa que a gente tem aqui é o argumento de autoridade, que nada mais é do que aquele repertório de uma pessoa, um especialista, um pensamento de alguém, uma teoria de alguém que é desta área. Então veja, se eu estou falando de educação, quem pode falar sobre educação? Eu vou trazer um economista para falar de educação? Não. Eu vou trazer uma pessoa formada em Direito para falar de educação? Não. Eu falo em uma pessoa que é especialista nessa área da educação. Professora, mas se a fala dessa pessoa, se a teoria dessa pessoa se relacionar com o viés educacional que eu estou pontuando, posso trazer? Pode. Mas essa relação tem que ser direta e não forçada.
Porque se é forçado, a gente tem o repertório de bolso, certo? Não existe repertório proibido. Existe repertório mal usado, mal conectado, certo? Aqui nós temos um exemplo de introdução de Carlos Eduardo Gomes, aluno que tirou 1000 na redação do ano passado, e ele utiliza um argumento de autoridade para começar a redação, certo? Então ele introduz o tema por meio desse argumento de autoridade. Veja, o sociólogo e professor Boaventura de Souza Santos afirma que a sociedade vive uma sociologia das ausências, uma vez que os saberes e o modo de vida de determinados grupos tendem a ser invisibilizados por não se encaixarem na lógica da racionalidade ocidental. Beleza, tudo isso aqui entra no argumento de autoridade, que é aquele nosso repertório que a gente já conhece, tá? Aqui ele entra com as próprias palavras dele, é onde ele vai entrar com o ponto de vista dele, relacionando isso com o repertório que ele usou. Veja, nesse sentido, ao analisar o Odier no contexto brasileiro, é perceptível que a população idosa, população idosa que a gente já tem um público-alvo do nosso tema, tá? É marcada pela sociologia defendida pelo professor, já que o envelhecimento desses indivíduos testemunha um descaso social de desassistência e preconceito marcado por perspectivas, outra palavra do nosso tema, que dificultam a qualidade de vida e a inclusão social. Por isso, urge uma discussão sobre essa problemática, a qual é sustentada não só pela negligência estatal, mas também pela omissão midiática. Então, durante todo esse meião, ele levanta o ponto de vista dele, ele faz a relação com o sociólogo, veja que ele diz assim, ao analisar o Odier no contexto brasileiro, já entra no local onde o tema está inserido e traz o seguinte, a população idosa, público-alvo, é marcada pelo quê? Pela sociologia defendida por quem? Pelo professor. Então não basta, meu querido e minha querida, colocar o argumento. É preciso contextualizá-lo na ideia que você está trazendo e que ele faz de uma maneira maravilhosa. Se ele critica um viés social, ele traz um sociólogo, tá? Finalizando aqui a introdução dele, ele traz os dois argumentos, negligência estatal e omissão midiática. Seguindo, nós entramos no argumento por evidência, que também é um tipo de repertório, no qual a gente vai usar dados estatísticos, fatos noticiados por veículos confiáveis, ou seja, você vai trazer a Choquei aqui? Não. Você vai trazer Gossip Today aqui? Não. Você vai trazer fontes confiáveis, tá? O Estadão, a Folha, G1, coisas que você consegue ter pelo menos uma noção de veracidade maior do que, por exemplo, página de fofoca. Veja. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população idosa cresce de maneira acelerada no Brasil, representando 10,9%, uma parcela significativa do povo da nação. Show! Aqui temos o nosso repertório, que é um dado do IBGE. Aí agora a gente entra na contextualização desse dado, certo? Apesar disso, as perspectivas positivas para esse público, que é o público idoso, não têm acompanhado esse avanço estatístico. Então, quando eu falo de avanço estatístico, gente, automaticamente eu retomo o quê? O meu repertório do IBGE. Professora, mas fulano de tal me disse que eu não posso usar o IBGE porque está batido. Todo mundo usa IBGE e é repertório proibido. De novo, veja, o dado que eu trouxe aqui do IBGE é um dado específico que se relaciona com a população idosa, ou seja, se relaciona diretamente com o tema. Então aqui eu trago esse dado de uma forma específica, não é generalizado, eu não falo sobre qualquer coisa, eu falo especificamente sobre o público-alvo e depois eu contextualizo ele. Então eu digo o seguinte, veja, perspectivas positivas. Perspectivas, eu já entro no tema. Para esse público não tem acompanhado o avanço estatístico. Que avanço, professora? O avanço da população idosa, tá? E aí eu continuo com a minha vida. Haja visto que muitos idosos ainda convivem com a exclusão e com o sentimento de inutilidade. Beleza. Agora eu vou entrar nos dois argumentos. Gente, obrigatório. Tá? Na introdução, você precisa obrigatoriamente apresentar os seus dois argumentos. Então, portanto, para sanar as raízes de tais problemáticas, é preciso antes analisar a marginalização social e a insuficiência de políticas públicas voltadas a esse grupo. Tranquilo? Aqui, gente, todos os exemplos vão manter o tema da redação do Enem do ano passado, tá? De 2025, que era perspectivas acerca do envelhecimento da população
brasileira. Aqui a gente tem um argumento por comparação. Isso aqui vale destacar que não vai ser um repertório legitimado, certo? Aqui você pode trazer como uma exemplificação, certo? Essa comparação pode ser usada como uma exemplificação, porém não como um repertório, porque não tem como você afirmar a legitimidade desse fato que você está trazendo. Mas nada mais é do que quando você compara ideias semelhantes ou ideias opostas, tá? Veja, ao comparar o Brasil a países desenvolvidos como o Japão, percebe-se que o envelhecimento populacional pode representar tanto desafios quanto avanços sociais, beleza? Agora eu faço esse ponto de relação. Entretanto, veja a problemática. Diferentemente da realidade japonesa, marcada por investimentos consolidados em qualidade de vida para idosos, o Brasil ainda enfrenta dificuldades estruturais para atender adequadamente essa parcela crescente da população, certo? Então aqui eu uso mais uma noção de exemplificar, de aprofundar o ponto que eu estou levantando, de mostrar como seria essa sociedade que valoriza a qualidade de vida dos idosos, do que necessariamente como um repertório, certo? Aqui a gente entra com um argumento por causa e ou por consequência. Gente, ó, para você fazer uma boa redação, para você ter um bom desenvolvimento, para você ter uma boa argumentação, você não pode pular essa parte. Professora, eu sou obrigada a utilizar todas as estratégias que a senhora está mostrando aqui? Não, você seleciona. Ah, eu quero usar um argumento por autoridade porque eu acho mais fácil decorar a citação. Posso? Pode. Ah, professora, eu acho mais fácil decorar um dado. Posso? Pode. Tranquilo, você não precisa usar tudo. Você filtra para o que será melhor para a sua realidade, para a sua cabeça, para o conhecimento que você tem aí. Mas uma coisa que você não pode, gente, tirar de jeito nenhum é noções de causa e consequência, certo? Por quê? Porque é isso que vai evitar lacunas. Então, veja, se você me traz um problema, quais são as perguntas básicas que eu vou fazer? Por que esse problema acontece? Como ele acontece? Quem gera esse problema? Quais são as consequências dele para o público-alvo, certo? Então, são perguntas basilares que você precisa me responder ao longo dessa argumentação, tá? Então, veja aqui o que eu trago. Em razão da valorização excessiva da juventude e da produtividade econômica, muitos idosos são vistos como incapazes, o que resulta em exclusão no mercado de trabalho. Veja, eu trago um ponto de vista de que os idosos são vistos como incapazes pela sociedade. Concordamos? Concordamos. E aqui eu já trouxe para tu a causa, tá? Eu levanto a valorização excessiva da juventude e da produtividade econômica, mas eu trago também as consequências. Então eu pontuo, olha, isso tudo gera o quê? Isso tudo resulta em quê? Isso tudo resulta na exclusão do mercado de trabalho por parte desses idosos, certo? Tranquilo. Aqui a gente entra na noção de exemplificação. Eu já falei sobre isso em outras aulas, mas aqui a gente vai reiterar o ponto. Você precisa exemplificar alguma coisa para aprofundar o viés que você está levantando, certo? Professora, eu sou obrigada a exemplificar tudo que eu estou falando? Não, certo? Não precisa. Mas é legal que você escolha um dos dois. Então, trouxe causa, se eu posso exemplificar, já exemplifico, acabou. Trouxe consequência, posso exemplificar, está na minha cabeça, trago, acabou. Eu trouxe um determinado agente e quero exemplificar com agentes menores, posso? Pode, tranquilo também, certo? O que importa é você aprofundar esse viés que você está levantando. Veja, até aqui, esse primeiro ponto final, a gente tem o período anterior, tá? Aí aqui a gente levanta mais um período para expor essa exemplificação. Então, veja, em razão da valorização excessiva da juventude e da produtividade econômica, muitos idosos são vistos como incapazes, o que resulta em exclusão do mercado de trabalho. Beleza. Aí agora eu trago mais consequência e dentro dessa noção de consequência eu já exemplifico, tá? Então, como consequência, intensificam-se vários problemas. Professora, eu poderia parar aqui? Poderia. Mas aí se eu fosse uma corretora bem chata, eu circularia essa parte de vários problemas e perguntaria quais? Para evitar essas lacunas, essas microlacunas que a gente deixa sem querer, a gente já traz aqui a exemplificação. Como o isolamento, a vulnerabilidade emocional e a dificuldade de acesso a direitos básicos, comprometendo assim a qualidade de vida durante o envelhecimento. Show, acabou, você não vai ter estresse, não tem nada para perguntar aqui, tá? Você não deixou nenhuma lacuna, não tem nenhuma falha, tá tudo certinho. É isso que o corretor, lembra que ele tem a cabeça de um pirraia de 5 anos, tá?
É isso que o corretor gosta. Aqui a gente entra, por último, nos argumentos por dedução e indução. Professora, nunca vi isso na minha vida, se acalme. Aqui a gente fala de um raciocínio lógico, certo? Veja, na dedução eu vou pegar uma informação ampla e vou especificar, tá? Na indução eu pego uma informação particular e amplifico, tá? Vamos analisar como é que isso acontece. Primeiro, a noção de dedução. Em sociedades que não garantem a inclusão e proteção social às parcelas mais vulneráveis da população, tende a ocorrer a ampliação das desigualdades e da exclusão. Infelizmente, o Brasil apresenta tais problemáticas ao passo que muitos idosos enfrentam dificuldades relacionadas ao acesso de direitos basilares. Logo, sem políticas públicas eficazes e sem um combate ao etarismo, conclui-se que o envelhecimento populacional brasileiro será comprometido no que diz respeito à qualidade de vida. Então, aqui a gente tem uma introdução também que utiliza esse método da dedução. Então, como o professor ele fez isso? Primeiro, aqui o aluno traz uma noção de sociedade num todo. É só o Brasil que tem uma noção problemática? Não. Várias sociedades têm essa visão, certo? Aí aqui, descendo mais um pouquinho, veja, como se a gente fizesse um funil, tá? Descendo mais um pouquinho nas nossas linhas, eu especifico que uma dessas sociedades é o Brasil, tá? Então a gente utiliza esse método de dedução do amplo para o específico. Na indução, como eu falei para vocês, a gente já faz o contrário. A gente começa com um caso particular e depois amplifica. Veja, é possível perceber no cotidiano dos idosos diversos casos de desrespeito e invisibilidade enfrentados por esse público, como a dificuldade de inserção no mercado de trabalho, o abandono familiar e o atendimento precário em serviços públicos. A partir dessas ocorrências particulares, conclui-se que o Brasil ainda possui obstáculos estruturais significativos, a exemplo da falta de políticas públicas e do etarismo para assegurar um envelhecimento digno e inclusivo. Professora, não entendi como é que aconteceu aqui a indução. Veja, eu falo que isso é um problema, são problemas que acontecem com quem? Com os idosos, tá? E como é que eu amplifico isso? No Brasil só tem idoso? Não, certo? Eu não sou idosa, eu não sei se você aí do outro lado é idoso também, mas eu pelo menos aqui não sou, eu sou brasileira, estou aqui, então a gente já pode concluir que no Brasil não há só idosos. Então eu começo particularizando a experiência dos idosos e depois eu amplifico para quem? Para o Brasil. Eu digo o seguinte, isso é um problema que acontece com os idosos, mas é um problema que está sendo gerado onde? No Brasil. Quem gera esse problema? Todos os públicos presentes aqui no Brasil, tá? Então eu começo com essa particularidade e depois eu vou para a amplificação. De novo, professora, preciso usar todos os métodos que a senhora mostrou? Gente, não, tá? Fica a critério do seu conhecimento de mundo, fica a critério do seu estilo de escrita. O que você preferir, você pode trazer. Nós temos também outras estratégias. Eu trouxe as que mais se adequam à redação do Enem, mas se você tiver outro método, seja livre e use, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula e até uma próxima. Beijo! Existe uma linha imaginária que separa o ético do antiético. Ela é perceptível e fácil de ser ultrapassada. O problema é que, ultrapassando um pouco essa linha, é como se a gente tivesse ultrapassado ela de vez. Mais ou menos ético é antiético. Uma campanha do Ministério Público da Paraíba, sempre ao lado do cidadão. Já disseram que o mundo era plano, que Cochichola era um lugar distante e que ninguém sabia como as leis eram feitas. Ainda bem que o mundo evolui. Agora todo cidadão pode seguir de perto e participar em tempo real de tudo o que acontece na Assembleia Legislativa. Acompanhe a prestação de contas na internet, participe dos debates nas redes sociais. Não há mais distância entre você e o trabalho dos deputados. Assembleia Legislativa. Conectados com você, somos muito mais. Reciclar resíduos orgânicos em áreas urbanas dentro da própria residência. Essa é a proposta do projeto Minhocasa, que desenvolve técnicas de reciclagem com o emprego de minhocas. O kit para uso doméstico é formado por 3 recipientes plásticos sobrepostos. Inicialmente, os resíduos devem ser colocados na caixa do meio, onde estão as minhocas.
Além dos resíduos, é preciso colocar também material seco, como folhas, capim ou até mesmo guardanapos usados. As minhocas se encarregam do serviço e, após alguns dias, 2 tipos de adubo são produzidos. O líquido, que sai pela caixa de baixo e pode ser usado para pulverizar plantas e jardins, e o humus de minhoca, disponível na caixa do meio, pouco tempo depois dela ficar cheia e as minhocas migrarem, por pequenos buracos, para a caixa de cima. Uma vez utilizado o humus da caixa do meio, a caixa de cima, já com minhocas e resíduos, desce, e a caixa do meio, agora vazia, volta para o kit na parte superior. Reciclar resíduos orgânicos domésticos nas próprias residências pode trazer vários benefícios. De um lado, estimula a produção de adubo a baixo custo para uso em canteiros e jardins. Do outro, se difundido em larga escala como política pública, pode reduzir o gasto com a coleta de lixo e com a construção e gestão de aterros sanitários. E aí, galera, preparados para entender as leis da física sem complicação? Então se liga que a aula já vem aí. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Hugo Rafael, mais uma vez passando aqui para a gente dar aquelas dicas, aquela aula básica em determinados assuntos para ajudar você na sua aprovação, beleza? Seguindo o nosso ritmo de aulas, hoje nós vamos falar sobre gravitação. Então, interessante, né, a gente colocar que nos últimos anos, gravitação foi um assunto que não caiu com tanta evidência, certo? Não foi um assunto que, tem muitas questões, mas lembre-se que dentro das nossas aulas já comentadas, o Enem vem sofrendo mudanças devido às bancas elaboradoras. Então pode ser um assunto que volte a cair em evidência. Lembrando, o Enem tem aqueles rigores, tem um edital lá, os assuntos que vão cair. Então você tem como dar uma olhada lá. Então gravitação indiretamente pode ser trabalhado. Por quê? Porque trabalha com mecânica. Então aqui a gente vai fazer uma explanação básica do assunto de gravitação, para que nas nossas próximas aulas a gente comente mais coisas, né, sobre esse determinado assunto, beleza? Então vamos lá, ó. Gravitação é a parte da física que estuda os corpos celestes e os seus comportamentos, certo? E quando a gente fala comportamento, a gente está falando como se movimentam, quais são suas características, qual a forma que interfere no nosso planeta e assim sucessivamente, beleza? Gravitação é uma palavra que no original dá a ideia de levitar, flutuar, tudo bem? Então, por conta disso, o estudo da gravitação ela vem há muitos anos mesmo. Se a gente pega uma análise histórica, tudo bem? As sociedades já trabalhavam com o estudo do céu, baseado no que hoje nós chamamos de astronomia, né? Que aí é uma palavra que significa lei dos astros, ou lei do céu. Astro, céu, nomia, lei, regra. Então, as primeiras sociedades já utilizavam o céu como regra de funcionamento da Terra. Por quê? Porque era uma coisa imutável. Então, se eu não mudasse, eu poderia trabalhar com aquilo ali que é imutável para organizar a minha vida aqui na Terra. Então, os sumérios, os egípcios, os babilônicos, os próprios gregos já trabalhavam com isso há muitos anos, né? Os sumérios são conhecidos como os pais da astronáutica, navegação através do céu. Os egípcios utilizavam as estrelas e as constelações para reger toda a sua vida, desde agricultura, tecnologia, medicina, a própria mitologia, né, egípcia, tudo isso era baseado no céu. Então a gente tem essa análise até chegar nos gregos. Você tem a mitologia, né, o panteão grego, que também é baseado no céu. Você tem toda a estruturação dos pré-socráticos, né, lá Tales de Mileto, Anaximandros, Anaxímedes, Heráclito, Demócrito, Leucípedes. Então você tem toda aquela esfera de filósofos naturalistas pré-socráticos que já entendiam que o céu fazia parte da nossa vida.
Então, a gravitação ela não vem para entender como o estudo do céu é uma filosofia de vida, mas ela vem entender o seguinte, como é que o céu realmente funciona e qual é a interferência matemática e física para a nossa vida. Então, a gente está fazendo essa análise literalmente agora seguindo regras. E aí, por isso que a gente separa da astronomia, que é um contexto inter e multidisciplinar, e vem para um contexto literalmente físico, ok? Então, ó, vem comigo aqui. Então, a primeira pessoa que começou a estudar dentro da astronomia foi Aristóteles. Aristóteles é conhecido como pai da filosofia naturalista, ou filosofia natural. Então, onde a primeira ideia dele foi como é que os astros, o céu, aquilo que não está na Terra, influencia na nossa vida. Então, não numa influência, como é que eu posso dizer, esotérica, mas numa influência literal, como é que ele influencia a natureza. Então, ele começa a estudar, começa a definir o que eram os astros, o que é a Lua, como é o comportamento da Lua, de maneira precária, né? Visto que a gente está falando do século 3 a.C., mas ele já começa a estudar. E aí a sociedade ela vai evoluindo, vai melhorando e com o passar dos anos as pessoas começam a estudar um pouco mais sobre o céu, de como funciona aquela estrela que aparece ali, aquela estrela cadente que aparece ali, que é um meteoro, e como é que isso influencia na nossa vida. Aí vem o primeiro cara que começa a estudar isso, que é chamado de Cláudio Ptolomeu. Então, Cláudio Ptolomeu foi responsável por desenvolver um modelo chamado de modelo geocêntrico, ou geocentrismo. O que é o geocentrismo? É um modelo em que afirma que o planeta Terra está no centro do universo e as demais coisas que estão no universo estão girando ao redor dele. Esse modelo foi muito difundido na Europa, lá do século 9, 8 em diante, certo? E foi aceito durante muito tempo. Até que chega um cara chamado Nicolau Copérnico e mostra uma outra teoria. E essa teoria é chamada de teoria heliocêntrica, ou heliocentrismo. Então, o que é essa teoria heliocêntrica? Agora, o planeta Terra não está mais no centro do universo. Quem está no centro do universo é o Sol. E as demais coisas giram em torno, giram em torno do Sol, inclusive o planeta Terra, devido a esse efeito de o Sol ser maior do que a Terra. Só que, na época que isso foi feito, mais ou menos ali século XIV, século XIII, não foi muito aceito por conta da sociedade europeia naquela época, que adotava um princípio básico associado ao teocentrismo, certo? Então, por conta do teocentrismo, essa mudança brusca ela não foi diretamente aceita. Então, essa história sucumbiu no século XIV e só no século XVII aparece com outro cara chamado Galileu Galilei. Aí sim, Galileu Galilei volta a confirmar o que Copérnico diz, que o Sol está no centro do universo e as demais coisas giram em torno dele, inclusive o planeta Terra. Mostra comprovação científica, porque já estava havendo a revolução científica, método científico, e ele, baseado no método científico, mostra tudo o que aconteceu. E aí sim você tem a aprovação e a aceitação do modelo heliocêntrico, certo? Então, nesse momento, passados 400 anos, é que isso é aceito. Aí começa a difundir essa ideia do modelo heliocêntrico, de como as coisas aconteciam, agora que o Sol é o nosso sistema de referência. Aí vem um cara chamado Johannes Kepler, e com Johannes Kepler começa a ter um estudo literal sobre mecânica celeste. Mecânica é a parte da física que estuda o movimento, lá na aula 1 que a gente falou. Então ele vai estudar como é que se comporta cada planeta, qual é a regra do movimento, como é que isso acontece, de que forma isso acontece. Então nisso aí a gente começa a estudar o que nós chamamos hoje de gravitação, a partir
das leis de Kepler, que é um conjunto de regras. Imagina o seguinte, Kepler começou a observar a natureza e percebeu que existiam movimentos irregulares dos astros, mas que em determinado momento esse movimento voltava a se repetir. Então ele começou a obter regras para isso. Essas regras são conhecidas como as leis de Kepler. Nós temos 3: lei das órbitas, lei das áreas e lei dos períodos. Mais importante de saber as leis é como isso se comporta ou como isso é aplicado no nosso dia. Como é que isso é aplicado na nossa natureza, no nosso cotidiano. Beleza? Então, é o que nós chamamos de leis de Kepler. Então, vê só, vamos para cá. Então, primeira lei, lei das órbitas. Segunda lei, lei das áreas. Terceira lei, lei dos períodos. Então, vamos imaginar a situação aqui. O que é que diz a lei das órbitas? Todos os corpos celestes andam em órbitas elípticas em torno do Sol. Só lembrando, a gente primeiramente joga para o torno do Sol, depois a gente percebe que isso se aplica a outros corpos celestes. Então, todos os corpos ao redor do Sol têm trajetória, caminho, órbita elíptica. Mas o que é uma elipse? Uma elipse é uma figura geométrica curva, certo? Curvilínea, onde ela é literalmente uma esfera achatada, como se fosse uma bola de futebol americano. Então ela é achatada, ela não é totalmente achatada, mas ela não é totalmente arredondada. Então ela tem esse formato. E isso nos diz uma coisa na sociedade hoje que é muito importante, que a gente não dá valor, ok? Quando eu digo não dá valor, isso está tão no nosso cotidiano, a gente absorve tanto isso diretamente que a gente não sabe. Então o que acontece? Uma elipse, ela não tem centro, ela tem o que nós chamamos de focos, certo? Chamamos de focos. Então focos são 2 pontinhos que estão equidistantes. Então a gente tem um ponto e um desses pontos está o Sol. Aí agora a gente volta para a definição para poder completar ela, que diz o seguinte: os corpos celestes têm trajetória elíptica, onde o Sol ocupa um dos focos. Ou o foco do lado direito, ou o foco do lado esquerdo, ou o foco do lado de cima, ou do lado de baixo, porque essa elipse ela pode estar em pé, né? Vertical. Tá, e o que é que isso significa? Significa que quando um planeta está dando uma volta ao redor do Sol, chegará a determinado momento que ele estará muito próximo do Sol. Esse momento é chamado de periélio. Tudo bem? Peri, perto, hélio, Sol, do grego. E ora, esse planeta ele vai estar mais afastado, é o que nós chamamos de afélio. Então eu tenho periélio e afélio. Então, ora está mais perto, ora está mais longe. Tá, e qual a influência disso no nosso dia a dia hoje? Olha só que interessante, 2 coisas. Vamos à primeira. Lá antigamente, já na época dos gregos, eles já sabiam que isso acontecia. Por que isso fazia? Porque tinha dia que era mais claro do que a noite, ou seja, durava mais do que a noite, e tinha momentos do ano que a noite durava mais do que o dia. Olha aí, inclusive, estamos chegando nessa época de mudança nisso aí, tudo bem? Então, eles percebiam que essa mudança influenciava na agricultura, no plantio, na colheita, nas distâncias de locais, porque durante muitos anos as distâncias foram baseadas no Sol. Demora um Sol para chegar daqui até ali. E aí eles trocam o Sol pela Lua, que tem movimento constante, mais regular. Por isso que, calendário chinês é baseado na Lua, calendário gestacional é baseado na Lua, tudo bem? Tudo baseado na Lua. Então você pode olhar. Você chega, eu não vou lembrar agora, mas acho que está no ano 4100 e lá a bolinha, 132, 172 do calendário chinês. Mas por que está nesse ano? Porque lá todos os meses tem 4 semanas. E por que tem 4 semanas? Porque é o ciclo da Lua. Lua nova, Lua cheia, Lua crescente, Lua minguante. Não seguindo essa ordem, né? Mas 4 ciclos, 28 dias. Então, no calendário chinês,
tenho 12 meses de 28 dias, que dá 320 dias no ano, e por consequência, os anos são menores, então eu tenho mais anos em relação ao Ocidente, certo? Calendário gestacional. Uma gravidez tem em média 40 semanas. Pô, mas 40 semanas são 10 meses se a gente seguir a regra. Não, mas são 9. Por quê? Porque baseia no ciclo da Lua. Então isso aqui influencia. Segundo, olha só, quando a gente está mais perto do Sol, a gente entra numa região da qual nós chamamos de verão. Quando a gente está mais distante, nós estamos numa região chamada de inverno. Do inverno para o verão, primavera. Do verão para o inverno, outono. Olha só, isso que influencia. Então a gente tem fenômenos acontecendo. Então, quando o planeta está no ponto mais próximo, que é o periélio, ganha-se um nome muito bonito para este dia. É chamado solstício de verão. O que é o solstício de verão? É o dia mais iluminado do ano, certo? Que acontece ali de 21 a 22 de dezembro. Por quê? Nesse dia nós vamos ter mais tempo de sol e menos tempo de lua. Agora aqui, ó, quando a gente vai para o análogo, no sentido contrário, no afélio, que é o momento onde está mais longe do sol, a gente tem o solstício de inverno. E o que é o solstício de inverno? É o dia mais escuro do ano, que acontece do dia 21 a 22 de junho, certo? Então a gente tem essa média. Se a gente traçar uma linha cortando aqui exatamente ao meio, a gente diz que tem 2 dias chamados de equinócios. Equinócio de primavera, do inverno para o verão, e equinócio de outono, do verão para o inverno. O que é o equinócio? Equi vem de igual. Então é um dia que vai estar literalmente metade claro, metade escuro. Onde o dia e a noite, né, o claro e o escuro, têm as mesmas quantidades de horas. Beleza? Isso tudo por causa da lei das órbitas. Só por isso. Quando a gente vem para a segunda lei, a gente está falando da lei das áreas. E o que é que diz a lei das áreas? Diz que o vetor posição varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. O que é que isso significa? Que se a gente pega essa reta e começa a andar com ela para cima ou para baixo, né, no sentido dos planetas, ele varre áreas iguais, regiões iguais. Tá, e na influência, o que é que isso significa? Que quando está mais perto do Sol, a área é igual, mas o tamanho é um pouquinho menor, essa que a gente chama de trajetória, ok? Essa trajetória é menor. E quando está mais distância, essa trajetória é maior. Resumindo a ópera, quando o planeta está mais perto do Sol, ele anda mais rápido. E quando ele está mais distante do Sol, ele anda devagar. Então ele faz assim, ó. Acelera, 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 freia, 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 freia. Anda devagar, acelera, 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 anda rápido, 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 freia, freia, freia. Então, ó, diminui a velocidade, aumenta a velocidade, diminui a velocidade, aumenta a velocidade. Então ele fica fazendo esse movimento. Para quê? Para compensar a área que ele já tinha conversado anteriormente. Se a área mantém o mesmo tamanho, mas a distância aumenta ou diminui, então eu tenho que andar mais rápido ou mais devagar para compensar essa ideia. Beleza? E aí nós temos a terceira lei, que é chamada Lei dos Períodos. Essa é um pouquinho chata, mas a gente precisa falar, chata na ideia de entender, ok? Diz o seguinte, que o quadrado do período de revolução dos planetas em relação ao cubo do raio médio é constante. Que molesta é quadrado da revolução, do tempo de revolução e o cubo do raio médio. Então imagina a situação, certo? Imagina a situação. Peraí, deixa eu pegar aqui o negócio. Então, ó. Daqui para cá tem uma distância que eu vou chamar de R1. Daqui para cá eu tenho uma distância que eu vou chamar de R2 de raio, certo? Então, veja, eu tenho 2 raios distintos. Mas eu posso tratar um raio médio. O que é esse raio médio? É eu pegar um ponto central aqui e fazer essa distinção. Então, eu vou chamar isso aqui de R, de tal forma que esse R, que eu vou chamar de R médio, é a média dos raios anteriores. Então, é R1
mais R2 dividido por 2. O raio menor mais o raio maior dividido por 2. E o que é esse tempo de revolução aqui? É o tempo de translação. O tempo que demora para dar uma volta em torno do Sol. Pois bem, agora vamos traduzir o que a gente está falando. Quanto maior for esse raio aqui, ou seja, quanto mais distante o planeta estiver do Sol, mais tempo ele demora para dar uma volta em torno do Sol, medido em anos. Tá, mas isso é meio óbvio. Opa, mas aqui na relação não é obviedade, agora a gente está falando matematicamente. Qual é a regra matemática que me diz o quanto ele aumentou? Aí a nossa regra matemática é essa daqui, ó. Se eu comparo dois corpos celestes, dois planetas, né? A gente tem essa relação de T1 ao quadrado sobre R ao cubo é igual a T2 ao quadrado sobre R2 ao cubo. Então, aumenta a distância, aumenta o tempo proporcionalmente, resolvendo por uma regra de 3. Beleza? Próxima aula daremos continuidade ao nosso assunto, certo? Sobre gravitação, dando agora ênfase à parte da dinâmica celeste, né? A relação de força, a aplicação de força, o que é gravidade e para assim por diante. Beleza? Galera, muito obrigado a você que está aqui comigo, que está aqui conosco, na verdade, aqui na TV Assembleia, assistindo essas aulas. Espero muito que esteja fazendo efeito na sua vida e que compartilhe conosco aqui suas opiniões, certo? Fala lá, comenta nos vídeos, comenta no Instagram, que vai ser de suma importância para a gente, beleza? Valeu, obrigadão, até a próxima. Olá, eu sou o Eri Alves, apresentador do AL Notícias, que toda semana leva até você os principais acontecimentos no Poder Legislativo da Paraíba. O trabalho dos parlamentares, o que virou lei, além da prestação de serviços ao cidadão paraibano a partir da Assembleia Legislativa. O AL Notícias, o nosso telejornalismo, vai ao ar toda semana em 3 edições. 9 horas da manhã, 1 hora da tarde e 7 horas da noite. Então, espero você aqui. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui. Quando Samuel encontra um lugar tranquilo para se acalmar durante uma crise sensorial, isso significa proteção. Se o Nicolas pode brincar com seu brinquedo preferido e se sentir seguro em qualquer lugar, isso é direito. E quando o Liebert tem seu assento garantido no ônibus, isso significa respeito. Para cada pessoa com TEA, transtorno do espectro autista, uma lei que acolhe. A LPB transforma a inclusão em política pública, com leis que garantem os direitos das pessoas com TEA na Paraíba. Inclusão é lei. A LPB, sua vida passa por aqui. E aí, estudantes, bora viajar no tempo e entender a história? Então não sai daí que a aula já vai começar. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui. Olá, meus amigos, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar aqui sobre Brasil Colônia e o processo de interiorização. Bem, nós já havíamos conversado em aulas anteriores que o processo de colonização no Brasil, ele se deu, a colonização portuguesa no Brasil, ele se deu, a princípio, na região litorânea. Frei Vicente Salvador, que é um cronista da época, ele fala exatamente isso, que os portugueses eles chegaram aqui e ficaram que nem caranguejos, na costa. E como nessa região, principalmente estamos falando aqui da região Nordeste, foi encontrado um solo produtivo, uma terra fértil, e a cana-de-açúcar, trazida da África para cá, se adaptou muito bem àquela região e aí, durante muito tempo, foi se explorando a riqueza ali do Nordeste, do solo e da cana-de-açúcar. Foi muito bem. Nós precisamos lembrar de um outro detalhe, que esses colonizadores tinham objetivos mercantis.
E uma das características do mercantilismo é a busca por metais preciosos, que a gente chama de metalismo. Então, isso não foi esquecido. E é no final do século XVII, no século XVIII, que isso vai acontecer. Ok? Mas antes de nós falarmos, né, sobre essa busca ou sobre essa descoberta, né, do ouro no Brasil, eu queria relembrar alguns pontos importantes a respeito dessa interiorização. O que contribuiu, que outros fatores contribuíram para a interiorização no Brasil? Bem, nós falamos um pouco sobre a criação de gado, que nasce, né, como uma atividade paralela aos engenhos, né? Porque o gado ele vai atender ali a demanda, as necessidades, né, dos engenhos, uma vez que o gado ele vai servir de transporte, ele vai servir de força motriz, ele vai servir de tração, né, na agricultura. Então, vai se adaptar muito bem. Mas à medida em que esse rebanho aumenta, isso pode comprometer a produção de açúcar. É aí onde nascem as fazendas de gado. Aí o gado se torna um produto. E, aliás, o gado é um produto completo, porque se aproveita absolutamente tudo do gado, né? A carne, o couro, o leite. Então, as fazendas de gado foi que empurrou essa colonização também para o interior do Brasil. Outra coisa, as missões jesuíticas. As missões jesuíticas tiveram um papel importante, né, nessa interiorização, quando os missionários iam aonde os nativos estavam. E à medida em que essa exploração ela vai se ampliando no litoral, né, os conflitos entre os povos nativos, entre os colonos e os povos nativos vão acontecendo, e também muitos desses povos vão sendo, né, empurrados para o interior através das fugas. E claro, já tínhamos também toda uma comunidade, toda uma diversidade cultural, né, no contexto ali nas áreas do interior, na região norte do país e assim por diante. Por falar em região norte, né, a partir das missões, dos aldeamentos, nós temos a exploração de produtos do interior, ervas medicinais, né, cravo, canela, guaraná. Muitas dessas plantas e muitas dessas ervas medicinais, né, por terem essa propriedade, vão ficar conhecidas como drogas do sertão, né? Também uma atividade econômica importante e que contribui para o processo de interiorização. E também um outro fator, para a gente falar aqui de interiorização, vai ser aquele período da União Ibérica, né? Portugal e Espanha, governados por um único rei, onde o Tratado de Tordesilhas, que dividia o território americano entre esses dois reinos, não fazia mais sentido, né? Uma vez que era agora um rei só, governando os dois reinos. Então nós vamos ter, após, né, a União Ibérica, novos tratados de limites. Esses novos tratados, por exemplo, né, Tratado de Badajoz, Santo Ildefonso, Tratado de Utrecht, enfim, não precisa se preocupar com esses nomes. Uma boa parte desses tratados envolvia a região dos 7 povos das missões. Olha aí, novamente, o papel, né, das missões jesuíticas, dos aldeamentos, contribuindo para esse processo de interiorização. Bem, mas agora nós temos expedições de exploração do interior. Expedições oficiais, patrocinadas pela própria metrópole, que são chamadas de entradas, e também as expedições particulares. Principalmente, estamos falando de paulistas, né, da região de São Paulo, exploradores, iniciativa privada, exploradores da região de São Paulo, foi conhecido como bandeiras ou bandeirismo, né? Então, o objetivo principal dessas expedições era a busca por novas riquezas. Deixa eu ajeitar aqui, né? Em busca de novas riquezas. E, obviamente, né, o objetivo principal eram as riquezas minerais.
Mas nós temos tipos diferentes de entradas e bandeiras, de expedições de exploração. Por exemplo, temos as expedições de apresamento. O objetivo era a captura dos povos nativos, de indígenas. E é nesse momento, inclusive, que vai haver aí um conflito de interesses entre os jesuítas e esses colonizadores, né? Até porque, para os colonizadores, era mais interessante invadir uma missão, invadir um aldeamento, o índio aldeado, o índio catequizado, né? Mais fácil de apresar, mais fácil de capturar, e aí nós vamos ter esse atrito. Temos também o sertanismo de contrato. O objetivo era eliminar os focos de resistência, como, por exemplo, as sociedades quilombolas, os quilombos. E, sem sombra de dúvida, o mais importante, que era o bandeirismo de prospecção mineral, que era exatamente a busca por metais preciosos. A princípio, esses metais preciosos tentou-se explorar a partir, né, do fundo ali do leito dos rios, né, aquele cascalho. Então eles pegavam aquelas bateias, né, que eram as bacias de metal, né, e eles tentavam ali encontrar os primeiros resíduos, as primeiras pepitas de ouro, que era chamado assim de ouro de aluvião, né, encontrado ali no leito dos rios. Mas foi um tipo de prospecção que não teve muita rentabilidade, né? Mas quando a gente fala, né, da extração da região das minas, aí sim a prospecção, a mineração se consolida no Brasil, né? É a era, né, do ouro, é o ciclo do ouro, né? Tem alguns livros mais tradicionais que vão usar essa expressão, ciclo do ouro. Afinal de contas, nós estamos falando, né, de um produto que simplesmente ele não se renova, né? Você vai extraindo e vai chegar um momento de esgotamento, né? Não é renovável. Mas, sim, isso, quando se consolidar, quando acontecer, estamos falando aqui do século XVIII, né? A região sudeste, na época chamada de centro-sul, né? Aí sim, nós temos uma mudança significativa na política, na economia, na sociedade, né? Por exemplo, nos aspectos econômicos, vamos ter um deslocamento, sai do Nordeste e vai agora para o Centro-Sul, para o Sudeste, né? Até porque é importante lembrar que com a presença dos holandeses, né, e com a concorrência holandesa, o açúcar do Brasil entra em crise, né? Isso não quer dizer que o Brasil deixou de produzir açúcar. Não, há uma drástica redução aí, né, por causa dessa concorrência, mas a produção permanece. E o outro ponto importante é que esse deslocamento ele acontece não só em sentido econômico, mas também em sentido político. É exatamente na metade do século XVIII, né, final do século XIX, que nós vamos ter a transferência da capital. A capital sai de Salvador, no Nordeste, e vai para o Rio de Janeiro, no Sudeste. Não por acaso, né? Por causa desse deslocamento do eixo econômico. E também não podemos deixar de falar que a mão de obra predominante na região das minas continua sendo a escravidão, né? Em especial, a escravidão africana. Bom, à medida em que a febre do ouro, né, a notícia, né, da descoberta das minas de ouro ocorre no Brasil, começa a haver uma intervenção mais profunda, uma intervenção mais forte da metrópole portuguesa. E aí nós vamos ter os aspectos administrativos, com o estabelecimento da intendência das minas, né, que é exatamente o momento em que a metrópole está ali exercendo mais influência, um controle maior dessa extração do ouro. Inclusive com o aumento dos impostos. Existe um imposto
que é muito conhecido no período da mineração, que é o quinto, né? O próprio nome já nos dá uma referência disso. O quinto é a quinta parte, né, daquilo que foi extraído, ou seja, 20% de tudo que é extraído. Talvez muitos até cheguem a pensar que esse imposto foi criado para o período da mineração, mas não. O quinto, ele é um dos impostos mais antigos do período colonial, né? Para vocês terem uma ideia, no período da extração do pau-brasil, já havia ali a cobrança, né, do quinto, certo? E, claro, à medida em que aumenta essa cobrança de impostos, né, muitos desses mineradores, muitos daqueles que estão ali buscando o ouro, né, em busca dessa riqueza mineral, eles vão tentando encontrar meios de burlar essa administração, de burlar essa fiscalização. O ouro que saía da região das minas era o ouro em pequenas pedras, né, chamadas de pepitas, ou até mesmo ouro em pó. Então era muito fácil de esconder, né, de burlar ali aquela administração, a fiscalização portuguesa. Inclusive tem um aspecto curioso, né, é que muitos mineradores chegaram a fazer aí acordos com padres, né, e esconder parte desse ouro em imagens de santos, né, esculpidas ali em madeira. Né, eles haviam ali compartimentos secretos, né, eles escondiam ali o ouro. É daí até que surgiu essa expressão Santo do Pau Oco, né? Pronto, é exatamente desse período aqui da história, certo? Então, para que não houvesse, né, esse burlar, né, de fiscalização, essa sonegação de fiscalização, a administração portuguesa também criou as casas de fundição. O ouro era fundido logo ao sair da região das minas, né, transformado ali em barras, em lingotes, né? Esses lingotes eram colocados ali, o selo da coroa, ficando mais difícil, né, de haver de escapar, né, dessa fiscalização, tá certo? E, para finalizar, qual foi a grande mudança social? Bom, a sociedade mineradora é uma sociedade bem mais variante, bem mais variável do que a sociedade dos engenhos, por exemplo, né? Onde nós tínhamos ali uma estrutura mais rígida, hierarquizada, né? Os senhores de engenho, os escravos, né? Tínhamos ali alguns profissionais liberais, mas em pequena escala. A base dos engenhos era a casa grande e a senzala, que eram os dois símbolos sociais, dos senhores de engenho e da escravidão. Aqui não. Aqui a variação já começa com a própria classe de mineradores. Você tem aí um grupo muito pequeno de grandes mineradores, né? São eles ali os responsáveis por controlar as lavras mais produtivas, mas você tem ali uma grande quantidade de pessoas que se aventuraram, né? Foram em busca ali de fortuna, em busca de riqueza. Eram os pequenos mineradores, eram chamados de faiscadores, né? Então, você tem uma classe, mesmo dentro da classe mineradora, já uma classe mais variável, né? A base continua sendo escrava, temos trabalhadores livres, inclusive brancos pobres, mas nós temos principalmente o desenvolvimento de uma classe média urbana. Ou seja, né, a sociedade dos engenhos é uma sociedade predominantemente rural. Aqui não. As cidades, né, no entorno da região das minas, cidade como, por exemplo, Vila Rica, né, ela cresceu vertiginosamente, né, muito rapidamente, em pouco tempo, exatamente por conta da febre do ouro. E, obviamente, quando a gente fala de mineração, não dá para a gente falar só da extração das minas. Tem que haver todo um suporte que vai manter aquela estrutura mineradora naquele lugar. Então, estalagens, né, restaurantes, pousadas, né, pontos ali de alimentação. Então, tudo isso faz com que essa classe média urbana se desenvolva muito rapidamente. Um crescimento demográfico, uma grande migração para aquelas áreas, migração interna,
de colonos vindos de outras regiões e também imigração externa, né? Muitos colonos portugueses, principalmente, também vieram para cá nesse período. E para fechar, temos uma cultura nova, né? A cultura barroca, né? Então isso vai mexer com a literatura, com a escultura, né? Uma cultura que ela é muito, tem como destaque, né? Aquela cultura religiosa, aquela religiosidade, né? As esculturas de imagens de santos, né? Não posso deixar de falar sobre um dos mais famosos artistas da época, né? Aleijadinho. Então, a sociedade da época vai girar em torno também desses hábitos e costumes, né? Dentro desse sentimento de religiosidade. Bem, esses são os aspectos principais da nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, espero que aproveitem aí as dicas. Aquele abraço e até breve. Para reforçar os seus estudos, você pode acessar a Biblioteca Cidadã neste QR Code e baixar os materiais didáticos que você precisa para arrasar no Enem. E se você perdeu alguma aula, fica tranquilo, tem reprise às 5 da tarde e às 10 da noite. Fique por dentro de todas as informações seguindo a gente no Instagram, @tvassembleia.pb. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui.